Se você dá uma lembradinha ali na aula passada, a gente comentou sobre por que adicionar sal aumenta a temperatura de ebulição da água e deixa meio difícil de ferver ela. E eu comentei sobre aquela interfacezinha onde forma o vapor de água junto com o líquido e todo aquele equilíbrio que acontece, e por que o sal faz alguma diferença nisso. Mas se você para bem para pensar, a interface entre líquido e gás não é uma coisa exclusiva da ebulição. Que se você parar e olhar bem para um copo de água, você vai perceber que tem uma interface entre líquido e gás exatamente em cima dele. Então, se a gente estava vendo ali que existia um equilíbrio, né, entre líquido e gás dentro daquela bolinha de água que estava dentro daquele modelo que a gente fez, o desenho aqui no quadro, será que isso não está acontecendo também num copo que não está fervendo? Bom, tá, isso é a evaporação. As duas coisas, evaporação e ebulição, elas são muito parecidas. Muito parecidas mesmo. Só que a grande diferença aqui é que na evaporação a água ela não chega na temperatura de ebulição, né? Quando você deixa um copo de água cair em cima da pia, ele não começa a ferver do nada e evaporar a partir daí. Mas se eu falei naquele vídeo que para existir essa troca entre o estado líquido e o estado gasoso, é preciso que eu forneça um montão de energia para quebrar as interações entre uma água e outra e elas entrarem no estado gasoso. Então como é que, sei lá, a roupa seca no varal? Se, bom, pelo menos eu nunca fervi a minha roupa para secar ela. Eu imagino que você também nunca tenha feito isso. Então, como funciona esse processo de evaporação? Para a gente entender melhor isso daí, a gente vai ter que conversar um pouquinho sobre temperatura. O que é um tanto irônico num dia em que está fazendo 34 graus. Maldito sol! Acontece que existe dentro de qualquer tipo de sólido, líquido ou gás uma certa diferença entre as temperaturas das partículas individuais. Veja bem, quando você mede a temperatura com um termômetro, tecnicamente ele não está te dando a temperatura de verdade. Você mentiu pra mim! Pera, isso aqui não é um termômetro. Você mentiu 2 vezes pra mim! Ele tá mais te dando a temperatura média das partículas que existem dentro daquele objeto. Só que, como geralmente você está medindo a temperatura de muitas partículas ao mesmo tempo, já que átomos e moléculas são extremamente pequenininhos e, em geral, se você tem qualquer quantidade visível de alguma coisa, você já tem uns trocentos zilhões de partículas dentro daquilo. Nesse caso, acaba que essa é uma temperatura até que bem correta. Mas a questão é a seguinte, se a gente pensar, por exemplo, em líquido, você pode imaginar ele como diversas bolinhas batendo por aí em volta e algumas vezes vai existir uma colisão entre duas bolinhas em que uma delas vai perder velocidade e jogar essa velocidade na outra. E como a gente mede a temperatura como uma medida da energia cinética média das partículas, e energia cinética é só a energia de movimento de alguma coisa, a gente vai acabar tendo que dentro de um líquido, um gás ou um sólido,
as partículas elas vão ter energias cinéticas diferentes, porque ocorrem milhões, bilhões, trilhões dessas colisões entre partículas o tempo inteiro. E elas vão ganhando e perdendo energia em relação às outras. E uma coisa bem interessante é que existe um tipo de gráfico que consegue representar muito bem a distribuição dessas partículas de acordo com a energia cinética delas, ou seja, de acordo com a temperatura. E essa distribuição chama-se distribuição de Boltzmann, que ela é uma curva um pouco assimétrica e ela consegue te mostrar mais ou menos quantas partículas estão acima ou abaixo de um determinado nível de energia, ou seja, quantas partículas tem aquela temperatura. Porque a gente vê que a média da temperatura das partículas é o que a gente consegue medir com um termômetro, com qualquer outro instrumento de medição de temperatura. Mas acontece que nos extremos da curva é que vão estar as temperaturas das partículas mais energéticas e menos energéticas desse líquido, gás, sólido, que seja. E simplesmente a gente vai conseguir então ver que às vezes, embora o líquido ainda não esteja na sua temperatura de ebulição, existem partículas lá mais do lado para o extremo quente que já possuem energia suficiente para escapar da fase líquida e ir para a fase gasosa, certo? E é mais ou menos por causa disso daí que a gente vai observar que existe vaporização da água mesmo abaixo da temperatura de ebulição. Ótimo, não é nem metade da aula, a gente já respondeu a pergunta problema. Mas é aí que a gente começa a ter outras questões. Bom, para começo de conversa, essa distribuição de energia ela é interessante porque existe um ponto em que se você esfriar um líquido o suficiente, ele ainda não vai ser um sólido, mas ele vai parar de produzir vapor. Nesse caso, o etanol ele tem um ponto em que isso acontece. Esse é o ponto chamado ponto de fulgor para todos os líquidos. E para o etanol, que é o álcool de cozinha, esse ponto é de aproximadamente uns 16 graus Celsius. E a gente consegue observar que abaixo dessa temperatura, o etanol ele não pega mais fogo, né? Que é bem interessante e demonstra justamente essa propriedadezinha de existirem partículas com mais ou menos temperatura. Aqui eu tenho etanol que eu acabei de tirar do meu freezer e eu iria dizer para não fazer isso em casa, mas só não faça isso em casa mesmo. Eu sou um idiota treinado. E eu também poderia dizer que eu não gosto de brincar com fogo, mas isso seria mentira. Viu? Não pegou fogo. Inclusive, ele não pega fogo justamente porque para o fogo acontecer, ele precisa acontecer na fase gasosa. Fogo não acontece na fase líquida. Se você der uma olhadinha em, sei lá, talvez uma vela ou um pouco de álcool queimando, você vai perceber que o fogo ele começa um pouquinho acima da superfície do líquido. Justamente porque fogo não acontece em líquido, acontece só em gás. E, portanto, ele depende de existir esse vapor do líquido graças à distribuição de Boltzmann e ao fato de que a temperatura não é sempre igual. Então, dessa forma, a gente responde por que existe uma quantidade de vapor, porque existe evaporação quando a gente não tem uma ebulição, quando o líquido ainda não atingiu a temperatura. Mas é bem importante a gente lembrar de um
pequeno fator aqui. Para que a evaporação consiga realmente funcionar, não pode acontecer de o vapor de líquido formado ficar preso em cima do líquido. Porque caso contrário, o vapor eventualmente vai perder energia. Tipo, aquela moléculazinha, partícula de água, que ganhou energia suficiente para sair do meio e escapar para a fase gasosa, eventualmente ela vai, sei lá, bater nas paredes do recipiente, perder esse movimento frenético dela, e ela simplesmente vai voltar e cair para dentro da solução no estado líquido novamente. E se existir uma perda para o estado gasoso em velocidade exatamente igual ao que volta para o estado líquido, a gente vai voltar a ter aquele equilíbrio que a gente falou na aula anterior entre líquido e vapor, e não vai mais existir nenhuma evaporação efetiva. Ainda vai estar evaporando, mas ao mesmo tempo que evapora, já está voltando para o líquido. Então a água não sai do lugar. Para que a evaporação seja realmente efetiva, eu preciso assoprar ou deixar que o vapor de água escape para longe a um ponto que ele não consiga retornar para o corpo de água inicial. E é exatamente isso que acontece se você coloca a roupa no varal e você observa que tem um vento muito forte. Quando tem um vento forte, a gente sempre está vendo que a roupa seca mais rápido. E é justamente porque como o vapor está saindo mais rápido, ele tem menos chance de voltar para a forma líquida, então a gente maximiza somente a velocidade de evaporação, porque é só o que tem. Não tem mais condensação do vapor de volta para a fase líquida na roupa. E, obviamente, quando a roupa está no sol, ela esquenta, então mais partículas vão para aquele ladinho que está acima da temperatura em que a água escapa e, portanto, obviamente, mais partículas vão evaporar, novamente deslocam o equilíbrio, aquele equilíbrio entre líquido e gás para o caminho do gás. Mas agora que a gente já deu uma olhada no que acontece quando as coisas vão evaporando sem ferver e por que isso é possível em primeiro lugar, a próxima pergunta óbvia é: e se a gente colocar sal? Por que eu colocaria sal na minha roupa? Isso não faz o menor sentido. Então vamos ver como é que essa coisa toda funciona. Vamos utilizar uma analogia que eu acho que sempre facilita o entendimento desse processo. Vamos imaginar então que a água é uma piscina de bolinhas. Aqui no caso eu coloquei todas as bolinhas azuis. E aqui embaixo tem, caso você não tenha notado pelo meu desenho horrível, como se fosse a lâmina de um liquidificador, assim, agitando a coisa toda e fazendo elas voarem para tudo que é lado. E aqui está a superfície dessa piscina de bolinha. Então todas essas bolinhas aqui, elas estão diretamente na superfície. Como eu já expliquei que temperatura é energia cinética, você pode imaginar esse agitador aqui que está fazendo as bolinhas voarem mais rápido em qualquer direção, como uma fonte de calor, né? Tipo, sei lá, o fogo. Né? Então, cada vez que uma bolinha entra em contato com essa fonte de calor, que no caso é o agitador, ela se move mais rápido, certo? Ela bate nele, sai voando, batendo nas outras coisas. E a gente pode tratar isso como um aumento de temperatura. E para a gente entender como é que funciona toda a dinâmica da evaporação com essa analogia, a gente pode imaginar que toda vez que uma bolinha dessa daqui chega na superfície da piscina de bolinhas, a gente rola um dadinho normal de 6 lados. Vamos supor que 1/6 de qualquer bolinha que tem aqui dentro tem energia o suficiente para sair voando e ser ejetada para fora da piscina de bolinhas. Certo? Então vamos dizer que se eu rodar esse dado aqui e der 6, a bolinha escapa. Então, essa bolinha aqui, digamos, vai
até a superfície da piscina de bolinhas. E aí eu vou jogar esse dado aqui. E deu 5. Ela não estava na parte mais quente da distribuição de Boltzmann. E portanto ela não conseguiu sair. Agora vamos supor que essa outra aqui chegue até a superfície. Bom, deu um 6 agora. Então isso significa que essa daqui, ela conseguiu calor o suficiente dessa nossa fonte de calor aqui, e com bastante velocidade ela quebrou todas as interações com outras bolinhas, e ela escapou da superfície da piscina de bolinha para fora, que é o equivalente a uma partícula de água se transformar em gás. Então, né, a gente pode dizer aqui que ela passou aqui para fase... Você não falou de sal. Quem é você? Como quem eu sou? Eu sou a sua outra personalidade. E o que você quer? Faz quase 3 minutos que você disse que ia falar do sal e ainda não falou nada. Quando é que você vai falar? Se você parar de tomar o tempo da minha aula, eu posso chegar lá? Ah, ele tá grosso hoje, né? Por isso você não tem amigo. Eu já tomei o meu remédio hoje. Eu tenho que parar de tomar café antes de dormir. De qualquer jeito, vamos imaginar que a gente acabou de adicionar o sal aqui dentro da água. Certo? Que no caso é a nossa piscina de bolinha. Então a gente pode imaginar que qualquer partícula de um soluto não volátil, no nosso caso aqui o sal, ele seria só uma bolinha de uma cor diferente. Nesse caso eu estou utilizando o vermelho para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar, mas eu acho que na câmera não dá para ver direito que é vermelho. Que seja, a bolinha pintada e a bolinha vazia. Bom, agora a gente tem um fator estatístico. Outra vez, lembra que eu falei na última aula que se a gente tivesse naquela interface um monte de partículas de sal, de qualquer coisa ali que não fosse volátil, que não conseguisse entrar em ebulição, na superfície, na interface da coisa, ia diminuir as chances de alguma coisa realmente chegar a entrar em ebulição, a evaporar? Bom, aqui é o mesmo caso, né? Então, dentro da nossa analogia, a gente pode imaginar que essa dificuldade extra vem de um segundo dado. Então agora eu estou rolando 2 dados. O primeiro dado é simplesmente para eu saber se a partícula que atingiu essa superfície aqui é ou não uma partícula de soluto não volátil, ou se é uma partícula do meu solvente, ou seja, se é sal ou se é água. Então, vamos supor que eu coloquei metade do meu soluto não volátil em relação à água. Eu não desenhei metade aqui, mas nada que eu não possa resolver com... processinho rápido. Mas vamos dizer que eu coloquei metade. Então, eu vou rodar esse dado preto aqui, e se der 1 a 3, foi o sal que chegou na superfície. E se der de 4 a 6, foi a água que chegou na superfície. Ou seja, bolinha vazia ou bolinha cheia na superfície da piscina de bolinha. Então eu rolo e deu 3. O que chegou na superfície dessa piscina de bolinha foi uma bolinha cheia, que a gente pode, vamos supor que seja uma bolinha mais pesada, uma bolinha que está cheia de areia. Se esse é o caso, ela não vai ter energia o suficiente para pular para fora da piscina de bolinha. Como eu já falei, ela tem as partículas de sal, elas têm uma interação mais forte com a água, então seria o equivalente à bolinha cheia aqui não conseguir pular para fora da piscina porque talvez ela é mais pesada. E precisaria de muito mais energia desse agitador aqui para jogar ela para fora. Então ela chega na superfície e nada acontece. Simplesmente ela continua ali e eventualmente outra bolinha vai substituir ela porque tá agitando aqui o tempo inteiro. Agora vamos imaginar que passou mais um tempo e uma outra bolinha chegou na superfície
E dessa vez saiu 6. Isso significa que o que chegou à superfície foi uma bolinha de água, certo? Foi uma das bolinhas vazias que podem sair da nossa piscina de bolinhas. E agora eu vou lá e rolo esse dado preto aqui. E novamente eu tenho, dessa vez deu 5, não teria saído, ela não teria pego do agitador energia suficiente para pular para fora da piscina de bolinha. E então a gente teria o caso, né, de que agora ficou muito mais difícil de acontecer essa transição de líquido para vapor, justamente porque agora existem coisas dentro do nosso sistema que não são capazes de passar para a fase de vapor. No entanto, essas coisas que não são capazes de passar para a fase de vapor têm a mesma chance do resto de chegar até o limite entre as duas fases. Então agora a gente está nessa situação aqui de que, comparado ao anterior, em que não existia nenhuma dessas bolinhas cheias, que são as partículas de sal que a gente colocou, de um soluto não volátil, comparado com a outra situação em que não tinha nenhuma, essa daqui vai ter menos vapor, vai evaporar mais devagar, certo? E também, né, como eu já falei, a temperatura de ebulição vai aumentar. E, portanto, isso daqui, vejam bem, como agora a gente interferiu naquele equilíbrio de vapor, vai ter menos partículas de vapor saindo a uma dada temperatura, mas a quantidade que volta vai ser mais ou menos a mesma. Ou seja, vai ter muito menos partículas de vapor na mesma temperatura de antes. Sendo assim, agora, como já falei na outra aula, a pressão de um gás ela depende muito da quantidade de partículas. Se a gente diminui elas, a pressão diminui. Então a pressão do vapor desse líquido aqui acabou de diminuir só porque a gente dificultou a saída de alguma partícula de água para fora do líquido, ou, né, de alguma bolinha leve para fora da piscina de bolinhas. Eu sei porque você está me olhando desse jeito. É matemática assim. Não adianta me olhar assim, não. Vai ter matemática essa aula também. Essa aqui é a equação que define qual a pressão de vapor de uma solução. Quando você adiciona um soluto não volátil, né, que seria o caso da água com sal, que a gente está martelando em cima, já está chutando esse cachorro morto desde a aula passada, mas é isso aí, a gente vai continuar. De novo, essa equação aqui ela parece meio feia. Tem esse P e esse X que eu desenhei para ficar bonitinho, e S, e P, e S, meu Deus do céu, o que é isso? Mas é bem simples até. Como vocês já podem imaginar, essa equação ela é até que bem parecida com aquela da ebulioscopia, justamente porque o fenômeno físico é bem parecido, como eu acabei de explicar com a piscina de bolinha. E basicamente a gente precisa pegar a pressão original de vapor desse solvente puro e multiplicar pela fração molar do solvente. O que é a fração molar do solvente? É só tipo quanto o solvente tem em relação a tudo. Sei lá, se eu tivesse duas partículas na minha solução, uma fosse sal e a outra fosse água, sendo que a água é o solvente, a fração molar de solvente ia ser meio, porque só metade é água. É assim, é fácil. Eu juro que é fácil. De novo, N's são só números de mol. O N2 é o número de mols de solvente e o N2 mais N1 é total na solução. Então, todas as partículas, só as partículas de solvente. E aí você vem com a fração de quantas partículas são solvente. Aí você pega essa fração e você multiplica pela pressão de vapor original do solvente e você sabe qual que é a pressão final do solvente.
Você sabe por que que eu tô aqui no sofá no final da aula, né? É exercício de novo. Eu juro que vai ser mais fácil dessa vez. Simples, simples. Primeira pergunta. Desinfetante tem uma quantidade bem grande até de vários tipos de sais, de outras coisas que não evaporam, dissolvidas dentro dele, tipo sais de amônia para matar bactérias e tudo mais. E se a gente sabe disso, adicionar um montão de desinfetante na água para limpar o chão vai dificultar a secagem do chão depois? A outra pergunta é também bem fácil. Se eu tiver 1 mol de água e 1 mol de sal e eu juntar os dois, qual vai ser a fração da pressão de vapor em relação ao original? Vai ser o dobro? Metade? 1/4, 1/5, 1/3, 1/6, 3 vezes? Não sei. Para você resolver aí. Essa foi o final das nossas aulas e obrigado por ter suportado a minha loucura até aqui.